Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, aqui no Grupo Espírita Inácio Ferreira. Tá dando eco aí para você, Sandra? O som? Um pouquinho. Agora tá sem som. É. Vamos ver, acho que agora foi. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo a Sandra Fiore, a palestrante aqui de Araraquara. E nós vamos, no mês de março, a partir de hoje, sobre a mulher do Espiritismo, né? Então, serão só mulheres fazendo palestra sobre mulheres ou sobre a mulher no Espiritismo. Tá? Então, eu vou ler uma mensagem aqui para a gente iniciar. E aí, depois, deixa eu mudar aqui o fone só. A gente vai passar a palavra para a Sandra. Hoje ela está aí com um tema muito interessante, que é a mulher na dimensão espírita, né? Então, grandes aprendizados para nós, mulheres, e para os homens também, né? O legado. A gente vai ler uma mensagem desse livreto aqui, O Céu Te Escuta, do irmão José, que são mensagens evangélicas. Muitos são os que se movimentam no sentido de deixar aos seus afetos significativa herança no campo das múltiplas conquistas de natureza material. Preocupando-se com seu futuro, acumulam largas somas e propriedades valiosas que, em testamento, passam aos beneficiários de sua intenção. Contudo, poucos são os que procuram legar aos descendentes recursos de ordem moral com que possam espiritualmente lhes afortunar a existência. Por outro lado, os beneficiários de uma herança não costumam saber que os corações amados, que os antecederam na grande viagem, estão a lhes deixar em termos de riqueza para a alma. Entre os homens, infelizmente, raros são os que consideram por valioso legado os exemplos de caráter e honestidade, idealismo superior e bondade, que os seus benfeitores sempre se esforçaram por lhes destinar. Então, esse tema do legado, né, do que a gente pode deixar no sentido de deixar algum conhecimento, né, alguma elevação, algum exemplo espiritual, ele tem tudo a ver com esse mês, né? Com o exemplo das mulheres, com a forma como as mulheres, tanto dentro da nossa doutrina, quanto no nosso dia a dia, né? As mulheres com as quais a gente convive. Alguns espíritos que vieram, né, nessas encarnações em que advogaram pela doutrina, em que defenderam com o exemplo e a causa de Jesus, que fizeram todo o esforço necessário para que nós aprendêssemos com elas, né? Então, deixaram aí grandes lições para nós, no sentido de aprendizado espiritual, de renúncia. E hoje a gente está aí com essa dificuldade enorme pela qual nós estamos passando, né? Então, nada melhor do que nós nos esforçarmos nesse momento para deixar um exemplo, um legado positivo para aqueles que virão depois, né? Sandra, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui, qualquer coisa que você precisar, viu? Obrigada, Isabela. Uma boa palestra. Obrigada, querida. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver hoje sempre. É sempre uma alegria muito grande poder retornar, né, a esta página do Inácio Ferreira, para que a gente possa fazer aí uma reflexão acerca da mulher. Como foi dito, nós vamos falar da mulher na dimensão espírita. Mas nós não podemos começar falando da mulher sem começar falando também do preconceito. Mas não só o preconceito contra a mulher,
Preconceito de uma forma geral, porque o preconceito é algo terrível, é algo que nós temos que exterminar. Seja o preconceito contra a mulher, seja o preconceito contra a cor, seja o preconceito contra a raça, contra a religião, contra a opção sexual, não importa. Qualquer tipo de preconceito é preciso que nós possamos, como eu disse, eliminar. Albert Einstein, ele já dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Por quê? O que gera o preconceito, nós podemos dizer que é a ignorância. Quer dizer, a ignorância vai lhe gerar o preconceito. Porque muitas vezes, né, ou sempre, a nossa visão é limitada. A nossa visão é distorcida, a nossa visão é míope sobre determinados assuntos. Vejam que muitas vezes nós queremos que o outro meça com o nosso metro. Nós queremos impor aquilo que consideramos certo. Mas o que é certo? O que é verdade? A única verdade é a verdade do Pai, é a que Jesus trouxe, porque ela é perfeita, imutável e eterna. As nossas supostas verdades, elas mudam. Já pensamos de uma forma, hoje já pensamos de outra forma, então quem é dono da verdade? Ninguém é dono da verdade. Então, o que é certo de fato? Vejam que quando os europeus chegaram no Brasil, encontraram os índios, todos eles nus. Mas para os índios, a nudez não era algo ruim, ou não era algo pecaminoso, não era algo assim preconceituoso, era normal para eles. Eles estavam acostumados a andar daquela forma. Mas chegou aqui os europeus, já quiseram vestir os índios, porque na ideia deles, na concepção de verdade deles, não podia andar nu, não podia andar daquela forma. Então, não somente isso, como também quiseram impor aos índios uma religião. Os índios tinham a própria religião, a sua própria cultura. O que aconteceu? Foram lá catequizar os índios. Não é? Quando eles já tinham, né, os hábitos deles, os costumes deles, os brancos chegaram aqui, quiseram mudar tudo. Outro dia também eu vi alguém postando que mulher acima de 40 anos não podia ter cabelo comprido. Como assim? Eu gosto do meu cabelo comprido, e por conta de alguém achar que mulher acima dos 40 anos não pode ter cabelo comprido, eu vou cortar o meu? Eu me sinto bem com o meu cabelo comprido. Né? Vejam, a questão do sexo sempre foi considerada uma coisa impura, tanto que deram a Maria de Nazaré uma virgindade, como se ela não tivesse tido um contato carnal, ela era casta. Porém, a virgindade de Maria não estava no corpo, a virgindade de Maria estava na alma. A virgindade de Maria estava na sua idade, porque virgem queria dizer na época, virgem queria dizer jovem, pureza de alma, queria dizer casta, e Maria era virgem na questão de pureza de alma, além de ter sido muito jovem quando engravidou de Jesus. Então, veja, aquilo que as pessoas acham, a sua verdade, ela quer impor a outras pessoas. E é isso que gera o preconceito. Então, o preconceito, ele gera discriminação, ele gera intolerância, ele gera implicância, ele gera perseguição, rejeição, exclusão, repressão, ele gera agressão, xenofobia, antipaixão. Tudo isso é gerado, são atitudes desfavoráveis, que é gerado a partir do quê? A partir do preconceito. Então, nós podemos dizer que tudo isso são atitudes anticristãs. Isso é falta de caridade. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos ter alteridade, entender o outro como ele é e não como nós gostaríamos que fosse. Então, nos dias atuais, nós podemos dizer, com todas as informações que nós já temos, que é inconcebível, em pleno século XXI, ainda sermos preconceituosos. Por isso que eu disse que nós temos que eliminar o preconceito, porque essas informações, Jesus já esteve entre nós há mais de 20 séculos. Jesus, ele veio ensinar a fraternidade, que pudéssemos viver todos em irmandade, respeitando um ao outro, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Então, me respeite
como eu sou. Assim, eu tenho que respeitar o outro como ele é. Então, o preconceito nos dias atuais não tem mais lugar. Então, o preconceito contra a mulher, ele é histórico, ele não nasceu ontem. Agora, dia 8 de março, é considerado o Dia Internacional da Mulher, com que objetivo? Com o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade, tentar diminuir o preconceito, a desvalorização da mulher, os baixos salários, porque ainda nos dias de hoje, o homem e a mulher exercendo a mesma profissão, o mesmo trabalho, às vezes o homem, por ser homem, ainda ganha mais do que a mulher. Sem contar a violência que a mulher ainda sofre, o feminicídio que cada vez mais nós estamos vendo. Então, por que dia 8 de março é considerado o Dia Internacional da Mulher? Porque diz a história que no dia 8 de março de 1857, algumas operárias fizeram greve porque elas fizeram reivindicações, e reivindicações bastante justas, porque elas estavam exigindo apenas um salário igual a dos homens, condições melhores de trabalho, uma redução da carga horária. E o que aconteceu? Diz a história que elas foram presas dentro de uma fábrica e essa fábrica pegou fogo. Agora, não se sabe se atearam fogo na fábrica ou pegou fogo de alguma outra forma, ali um curto-circuito, não sei. Só sei que ali morreram algumas mulheres. Quando foi em 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Porém, somente em 1975 é que foi oficializado através de um decreto da ONU. Agora, a mulher, ela iniciou aquilo que nós chamamos de movimento de liberdade. Ou seja, o movimento de liberdade, querendo igualdade, porque elas estavam se sentindo lesadas no seu direito. Elas ansiavam por mudanças. Elas estavam ansiando por mudanças. Então, ao tentar se libertar e se igualar ao homem, será que muitas delas também não cometeram exageros? Vamos aqui dar um exemplo. No passado, o homem casava e a mulher tinha até que chamar o seu marido de senhor. Ela era considerada proprietária, praticamente, do homem. Ela não tinha muitos direitos, porém o homem tinha. O homem tinha muitos direitos, inclusive de ter outras mulheres, inclusive de ter até outra família, mas a mulher não. Ela tinha que ser fiel, ela não podia trair de forma alguma, não é? Inclusive, muitos homens tinham direito até de lavar a sua honra se pegasse a mulher em traição. Então, a mulher, às vezes, querendo se igualar ao homem, mas ele trai, ele pode ter outra, mas por que eu também não posso? Então, nós temos que nos igualar aos homens, até nas coisas erradas que eles faziam, porque nós sabemos que a traição é terrível também. O que nós não queremos para nós, não devemos fazer para os outros, não é? É o respeito. Nós vivemos numa sociedade, e a sociedade, a célula máter da sociedade, começa na família. A família é a célula máter da sociedade. Então, para que a gente tenha uma sociedade equilibrada, de paz e harmonia, nós precisamos começar no lar. E a escola e a família é a primeira escola de almas. É através da família, do homem e da mulher, é que nós vamos educar os nossos filhos para que eles sejam dignos, para que eles também possam respeitar. Então, vejam a importância da união entre o homem e a mulher e o respeito que se tem que ter um pelo outro. Na época de Jesus, por exemplo, a mulher, quando ela traía, eles se achavam no direito, aliás, fazia parte, inclusive, da lei, né, da lei mosaica, que a mulher poderia ser apedrejada em público, ou seja, ela era condenada à lapidação. Né? E o que Jesus fez? Quando Jesus, ele não foi contra a lei que já existia, mas ele chegou e disse àquelas pessoas que iam apedrejar a mulher, disse a ela, atire a primeira pedra quem estiver livre de erros. Quem foi que teve coragem de pegar a pedra para atacar na mulher? Ninguém, porque quem de nós não erra, não é? E aí o que Jesus fez? Vá e não peques mais. Então, veja, a traição é algo que também nós temos que evitar, porque é imoral, e nós não temos que nos igualar às pessoas que erram. Muito pelo contrário, nós temos que buscar fazer as coisas
da melhor forma possível, dentro dos ensinamentos que o Cristo nos deixou. É esses ensinamentos, a vivência desses ensinamentos é que vai ajudar no nosso processo evolutivo, para que um dia todos nós possamos chegar à iluminação. Então, ao longo da história, a imagem de fragilidade, né, de submissão da mulher, porque a mulher sempre foi vista dessa forma, né, frágil e também submissa, sempre esteve ligado à mulher, principalmente na antiguidade, assim como na Idade Média e também na Idade Moderna. É importante lembrar que na pré-história as mulheres eram sagradas. Na pré-história as mulheres eram sagradas. Todos os deuses eram femininos. Os homens não sabiam como as mulheres engravidavam e, por isso, acreditavam que elas recebiam diretamente da divindade a mensagem através de uma vida no seu ventre, através do seu corpo. Então, nessa época, os homens eram nômades, os homens saíam para caçar, para buscar alimento, enquanto as mulheres ficavam em casa cuidando da casa e também cuidando dos filhos. Na antiguidade, também tiveram muitos pensadores, muitos teólogos, muitos filósofos que contribuíram para aumentar a posição de inferioridade da mulher. Mas o que não se impediu é que muitas dessas mulheres continuassem se rebelando contra a atitude em todos os tempos. Então, vejam, há muito tempo a mulher vem brigando, vem lutando de forma pacífica, obviamente, pelos seus direitos. Mas vejam, por exemplo, grandes pensadores que contribuíram para a discriminação da mulher, para a posição de inferioridade da mulher. Aristóteles, que foi um filósofo grego que viveu 300 anos antes de Cristo, ele foi um pensador da antiguidade que ele considerava a mulher algo pequeno e insignificante. Quando ele diz na frase dele, a fêmea é apenas um material, um recipiente, de modo que a verdadeira alma ou papel ativo é reservado ao macho. Essa era a ideia de Aristóteles para com as mulheres. E na Idade Média não foi diferente. Renomados pensadores também contribuíram para a fragilidade do sexo feminino. Rousseau, que foi um filósofo importante na época da Revolução Francesa, porque foi a época do iluminismo, né, a época do uso da razão, e Rousseau foi importante para que houvesse, entre outros, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, foram grandes filósofos que contribuíram para aquele pensamento, né, liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa foi muito importante, é importante até hoje, porque a partir da Revolução Francesa houve muitas mudanças no mundo todo, né, porque caiu o feudalismo, a criação de novas instituições, novas formas de organização de vida econômica. Ela representava o fim do privilégio da aristocracia, enroscou a língua, e a libertação dos camponeses. Então, veja, através da Revolução Francesa, houve muitas mudanças. Inclusive, a Revolução Francesa também influenciou o Brasil na Inconfidência Mineira, Tiradentes. Então, Rousseau, que foi tão importante para a Revolução Francesa, olha o que ele pensava da mulher, que a mulher é um ser destinado ao casamento e à maternidade, só, casamento e maternidade. Napoleão também, ele dizia que a mulher é propriedade do homem, mas o homem não é propriedade da mulher. Schopenhauer, que também foi um filósofo polonês, ele dizia que cabelos longos, que inteligência curta, se referindo às mulheres. Kant, que também foi um filósofo nascido na Prússia, ele dizia, pouco dotada intelectualmente, caprichosa, indiscreta e moralmente fraca. Era assim que a mulher era vista antigamente. Porém, houve muitos povos da antiguidade que eram sociedades matriarcais, porque a sociedade matriarcal nada mais é do que a mulher exercendo um papel importante de liderança nessa sociedade, né? O poder é exercido por elas, pelas mulheres, especialmente pelas mães de uma comunidade. Então, sociedades matriarcais, na antiguidade, que foi ali muitos arqueólogos e muitos antropólogos que estudaram essas sociedades, disseram que a civilização cicládica
Foi uma cultura que aconteceu ali na época da Idade do Bronze, que era ficava ali nas Ilhas Ciclades, né, que é no Mar Egeu, que viveu 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Ali elas eram uma sociedade matriarcal, porque foram encontrados ídolos femininos, né? Assim como os celtas antigos, né, os celtas que viveram ali em Portugal, viveram na Espanha, na França, também na Inglaterra, eles eram uma sociedade matriarcal. Assim como o Egito também foi uma sociedade matriarcal, até se tornar uma sociedade bélica, mas era uma sociedade matriarcal. Ainda hoje existem algumas sociedades onde a mulher é que dá as cartas, a mulher é que manda. Nós vamos ver a sociedade de Mosul, que fica no sudoeste da China, eles são matriarcais. Nós vamos ver o estado indiano de Meghalaya, são matriarcais, é uma tribo, são populações tribais, são matriarcais. Nós vamos ver ali em Akan, que vive a sua maioria ali em Gana, eles são matriarcais. Então, vejam, na Grécia Antiga, dos grandes filósofos, né, antes de Cristo, aonde era uma sociedade altamente refinada intelectualmente, aonde surgiu a filosofia, a democracia, a poesia, o teatro, eles eram adiantados em muitas coisas. Porém, a mulher não tinha voz e não tinha vez. Eles eram extremamente machistas. A mulher, ela ficava num cômodo da casa. E ali ela não participava da vida social e nem da vida pública. O sexo na Grécia Antiga era muito normal e natural serem feito entre homens. Não havia preconceito, porque na visão deles isso era certo, né? O homem com homem. Então, normalmente, o homem procurava a mulher somente para procriar, porque a religião exigia que o homem se casasse com a mulher. Mas dizem alguns historiadores que a mulher era considerada um ser tão insignificante que muitos acreditavam que a mulher não foi feita nem para amar, nem para ser amada. Então, se uma mulher traísse naquela época, ela era autorizado, o homem era autorizado matá-la em público, como nós vemos na passagem da mulher adúltera, né? Ali quando Jesus impediu, né, que a mulher fosse apedrejada. Mas não eram todos que pensavam dessa forma. Haviam as exceções. Os dois grandes filósofos que foram precursores da doutrina espírita, que, conforme está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi Sócrates e Platão, Platão ele escreve no seu livro O Banquete um pensamento de Sócrates acerca da mulher. Então, nós vemos que, de fato, não eram todos que pensavam assim. Quando o Platão ele diz que Sócrates havia dito o seguinte: eu aprendi a concepção de amor com uma mulher, uma sacerdotisa chamada Diotícia, e completa: o amor é filho do engenho, da necessidade e da carência. Ou seja, o que isso significa? Que o amor estava sempre carente de algo e sempre inventando alguma maneira de preencher essa carência. Por quê? Porque o amor é a mola propulsora do aperfeiçoamento humano. Isso não é lindo? O amor é a mola propulsora do aperfeiçoamento humano. Platão também, ele deixa claro que um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Isso quer dizer que, pelo tratamento de inferioridade e de submissão dispensado ao sexo feminino, a organização de uma sociedade se torna incompleta, desequilibrada e justa. Esse era um pensamento de Platão. Na Roma Antiga, também, o pai tinha o direito de decidir sobre vida e morte, tanto da mulher quanto dos filhos. Mas, como eu disse, não é regra, né? Sempre há a exceção. Quando nós vamos ver no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, quando ele fala de Públio Lentulus, quando ele diz que Públio Lentulus, pensando que Lívia o havia traído, decidiu por não matá-la. Mas o que ele fez? Ele excluiu
a educação de sua filha, né, da sua filha Flávia de Lívia. Quer dizer, ele não a matou, como era comum na época. A única coisa que ele fez foi afastar Lívia de Flávia. Só depois que ele vai descobrir que, de fato, ela nunca o havia traído. Então, nessa época, a mulher, ela conseguia destacar-se de que maneira na sociedade? Sendo cortesã, sendo pitonísia, sendo sacerdotisa, menos sendo esposa. Agora, o que talvez mais tenha contribuído para o preconceito contra a mulher está lá na Bíblia, na Gênese, quando diz assim: Deus criou o homem e depois da costela do homem criou a mulher. Então, vejam, eles nem para pensar numa carne mais nobre, né? Nós fomos tiradas da costela do Adão. Então, vejam, nós temos que saber interpretar os evangelhos, né? Porque os evangelhos, ele tem toda uma simbologia, o evangelho tem toda uma alegoria. Então, nós não podemos interpretar com o pé da letra. Nós sabemos que Adão e Eva, de fato, é uma simbologia. Por isso que nós temos que tomar esse cuidado em contextualizar os evangelhos. Eu sempre que tenho oportunidade digo isso, porque nós temos que buscar o espírito da letra e não ficar preso a ela. Paulo de Tarso já dizia em 2 Coríntios 3, 5, quando ele diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, não podemos ficar presos à letra, mas nós temos que buscar o espírito da letra. Então, essa questão da mulher ter sido tirada do Adão deu, né, ali margem, corroborou para que pudesse haver o preconceito. E não bastasse só isso, além da mulher ter sido criada da costela do homem, ela teria induzido o homem a errar. E hoje toda a humanidade sofre por conta do quê? Por conta da mulher. Então, há inúmeras religiões cujos dirigentes, homens, calcados em registro do Velho Testamento, presos à letra, como nós vimos, vendo ali a palavra de Deus, insiste que a finalidade da mulher é obedecer ao homem e servir como instrumento de reprodução. A ideia de pensar que ali está a palavra de Deus, nós temos que pensar contra isso. Quem eram os profetas? Médiuns. Tudo bem, eram médiuns. Quem eram os espíritos que davam comunicação na época? Será que eram todos espíritos superiores? Por isso que Leon Denis, ele fala que os evangelhos são como um vaso precioso que entre poeiras e cinza nós encontramos pérolas e diamantes. Ou seja, nós temos que garimpar os evangelhos para que a gente possa buscar coisas que de fato importam. Então, vejam, como eu, mais uma vez dizendo, nós precisamos buscar o espírito da letra e não ficar preso à letra. Também no Alcorão, ou no Corão, como muitos chamam, que é o livro sagrado do islamismo, confere ali ao homem o direito de bater na mulher se esta não lhe obedecer. Agora, o Alcorão é um livro que eu nunca tive a oportunidade de ler, mas diz que tem coisas importantíssimas, coisas preciosíssimas ali, mas o problema é a interpretação também do Alcorão. Cada um interpreta de uma maneira, assim como os evangelhos que lá se encontram. Então, é preciso buscar, né, o entendimento das palavras que ali se encontram. E para os muçulmanos ortodoxos, ainda hoje, a mulher não pode sair sozinha à rua, não pode, senão ela pode ser presa, assim como mostra, né, em muitos lugares ali do Oriente Médio. Tem um livro que eu li uma vez que chama, é uma trilogia, na verdade não é um livro espírita, obviamente, mas é uma trilogia que se chama Princesa Sultana de Jansi Sinsan. Ela é uma jornalista, essa jornalista, ela escreveu porque essa princesa, que ela não pôde ser, não se identificou, ela é um pseudônimo, sultana, ela foi contando a história, né, o sofrimento das mulheres ainda hoje no Oriente Médio. Nós vemos há pouco tempo atrás a filha de um
de um príncipe presa, ela não pode sair de casa, ela não tem direito a nada. E nós não podemos culpá-los por isso, porque essa é uma cultura, né? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para tentar entender. Então, como é outra cultura, nós temos que respeitar a forma com que eles vivem lá também, não é? Vai chegar uma época que as coisas, de fato, vão mudar, como parece que já estão começando a mudar. Ali, algumas mulheres já estão começando a aprender a dirigir, já estão saindo sozinhas, quer dizer, ainda é uma sociedade muito fechada, mas o progresso vai chegar cedo ou tarde. Mas nós vamos ver também, no Antigo Testamento, lá em Eclesiástico, quando algumas passagens demonstram, né, e alimentam esse preconceito contra a mulher. Quando nós vamos ver lá em Eclesiástico 9:2, quando diz: não se entregue a uma mulher para que ela não domine. Em 25:33 diz: foi pela mulher que começou o pecado, e é por culpa dela que todos morremos. Em 42:14 diz: é melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. A mulher cobre de vergonha e chega a expor ao insulto. Então, vejam, eu, mais uma vez dizendo, o que tem lá nos evangelhos são alegorias, são simbologias, que nós temos que buscar interpretar ou chegar próximo da verdade, para continuarmos ali não caindo em erros como estamos até hoje. Também há uma passagem que algumas pessoas dizem que Paulo de Tarso, ele foi machista, que ele foi preconceituoso contra a mulher. Mas é preciso também interpretar o evangelho. Quando nós vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 e 12, quando diz: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, vejam só que a partir daí ele muda totalmente aquilo que ele diz no começo. Porque o que ele disse agora no começo, que eu acabei de falar, é a ideia que muitos tinham da época por conta dos antigos evangelhos. Mas depois ele vem e diz: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal do poderio por causa dos anjos. Isso quer dizer que, na época de Paulo, as mulheres começaram a ir lá nas comunidades que Paulo fundou, e as mulheres começaram a poder falar, poder interpretar os evangelhos. Mas quando ele diz que a mulher deve cobrir a cabeça, ele deve cobrir a cabeça porque naquela época as mulheres que não cobriam a cabeça eram aquelas mulheres que eram da vida, né? As prostitutas, as meretrizes. Por quê? Porque o cabelo significa sensualidade. Até hoje, no Oriente Médio, as mulheres colocam um véu na cabeça, elas não saem, elas não mostram o cabelo. Então, por isso que Paulo fala que ela tem que cobrir o cabelo. E ele diz que é por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque elas estavam num local onde elas estavam falando sobre o quê? Sobre os ensinamentos de Jesus. E ele continua: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Então, é que ele já coloca de igualdade o homem e a mulher. E ele fala: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Aqui ele já diz que os dois vêm de Deus, e ele une, portanto, o homem e a mulher. E quando se fala que o Paulo de Tarso, ele era machista, nós vamos ver perfeitamente no livro Paulo e Estevão como era o relacionamento dele com Abigail. Ele amava tanto Abigail que depois que ela veio a desencarnar, ele nem quis outra mulher. Ele era tão apaixonado por ela que ele não quis outra pessoa, ele ficou sozinho até o final da vida. Então, isso demonstra que, de fato, é preciso esse cuidado, esse olhar para interpretarmos os evangelhos. E Jesus, quando Jesus aqui chegou, ele chegou numa família judaica, porque Jesus era judeu. Jesus nasceu judeu e Jesus desencarnou judeu. Ele não mudou de religião, até porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus é a personificação da verdade que ele traz, que é a verdade do Pai. Então, ele veio dar a interpretação àqueles ensinamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Moisés recebeu o decálogo, que é as leis morais, e Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumpri-la. Ou seja, ele veio adaptar os ensinamentos ao nível evolutivo do povo naquela época.
como enviado do Pai, ele veio aqui, na verdade, trazer uma nova visão desses ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus, a base dos ensinamentos de Jesus, era o amor. Então, numa época onde o ódio era predominante, a vingança, olho por olho, dente por dente, Jesus falava de perdão, de respeito ao próximo, igualdade entre homens e mulheres. Jesus não falava que tinha diferença. Então, nós podemos dizer que Jesus foi o primeiro feminista da história. Ele foi o primeiro feminista. Ele começou a quebrar preconceitos, inclusive, contra as mulheres. Nós vamos ver, por exemplo, na hora do apedrejamento da adúltera, nós vamos ver na conversa que ele tem com a mulher samaritana no poço, nós vamos ver que havia muitas discípulas mulheres que seguiam Jesus. Então, Jesus nos deu outros extraordinários exemplos de tolerância e inclusão social. É um fato marcante que foi episódio, esse que nós dissemos, da mulher samaritana, que é destacada por Karl Schutel, quando diz assim: chegando Jesus a Sicar, a cidade de Samaria, repousou perto de Jacó. Quando, à hora sexta, uma mulher veio tirar água. O mestre pediu-lhe de beber e ela admirou-se de lhe pedir água um judeu, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos por motivos religiosos. Aliás, os samaritanos, eles eram judeus. O que aconteceu é que houve ali uma separação, porque dentro do judaísmo há vários grupos, aos saduceus, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os levitas. Então, são todos dos grupos dos judeus. Só que os samaritanos, eles eram considerados impuros, porque quando houve uma invasão de Israel pelo rei Sargão II da Síria, levou o povo cativo. E quando levou o povo cativo, mandou o povo de outras nacionalidades lá para Israel. Quando houve uma miscigenação. Então, aquele povo que seguiu, porque todos eles seguiam Moisés, as leis mosaicas, mas vindo povos de outras nacionalidades, de outros lugares, trouxeram suas culturas, seus hábitos, seus costumes, seus deuses. E aí houve casamento entre eles ali. Então, para os judeus, os samaritanos já eram impuros. Então, por conta disso, os samaritanos tinham o seu próprio templo, não é? O seu próprio templo. Então, houve essa divisão entre eles, não é? Houve essa racha entre eles, mas todos eles, de fato, eram judeus, seguiam as leis mosaicas. Agora, imagina, Jesus, um homem, um rabi, porque Jesus tinha o título de rabi, de mestre, conversando com uma mulher e ainda mais samaritana. Vejam, essa era a atitude de Jesus, não tinha diferença para Jesus, todos eram iguais. Então, ele mostra exatamente nessa passagem como era o seu comportamento. Porque Jesus não falava, não ensinava somente através da palavra, ele também ensinava através dos gestos, e são gestos libertadores. Então, ele prova aí que, de fato, a mulher, ela era tratada exatamente como era tratada todo mundo. Então, Jesus, como feminista, que eu digo que ele foi um feminista, ele gostava das mulheres e as defendia. Muitas passou, inclusive, a segui-lo. Nós vamos ver Maria de Magdala, que passou a seguir Jesus, nós vamos ver Joana de Cusa, que passou a seguir Jesus, e muitas outras mulheres passaram a seguir Jesus. Muitos podem estar pensando assim, mas se Jesus gostava tanto das mulheres, e sabemos que o espírito não tem sexo, por que Jesus não veio como mulher? Não é? Ele não veio como mulher justamente porque se ele tivesse vindo como mulher, a sua palavra não teria força. Então, ele veio como homem, porque o espírito não tem sexo, ele veio como homem, para que a sua palavra pudesse ter força entre aqueles que o seguiam. Embora ele não tivesse vindo como mulher, ele escolheu exatamente uma discípula sua, que foi Maria de Magdala, inclusive causando ciumeira entre os discípulos, porque Jesus tratava tão bem Maria de Magdala, que os outros ficavam até com ciúmes. E foi ela a primeira a ver Jesus, depois que ele foi crucificado, que ele foi enterrado, ele retorna e ela é a primeira a vê-lo. E a primeira a levar a boa nova acerca da ressurreição do Espírito.
É importante dizer que é a ressurreição do Espírito, ou seja, Jesus ressurgiu para uma nova vida. E aí chega o Espiritismo. O Espiritismo ele veio cumprir um importante papel na solução dos problemas sociais. Não seria diferente em relação às mulheres, pois a doutrina nos ensina que fomos criados simples e ignorantes. Em nenhum momento a doutrina espírita diz que foi criado o homem e depois foi criado a mulher. Então, Kardec, ele consolida os ensinamentos de Jesus. Ele vem resgatar o valor da mulher sobre a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ele e ela, ou seja, entre homem e mulher, está assentado nas leis da natureza. Igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa. Então, não importa o corpo, não importa o sexo. O que importa é a essência espiritual. Ali tendo em vista, inclusive, o papel social de cada um, que cada um deve desenvolver no processo evolutivo da humanidade. Eu, Sandra, estou mulher, e vim cumprir o meu papel como mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ser parceira, de ser companheira, de trabalhar, né? Assim como o homem vem como homem para ser pai, para ser esposo, para ser companheiro, tudo mais. Então, é isso que nós viemos. O espírito não tem sexo, porém, cada um tem o seu papel na sociedade. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, lá na questão 201, o espírito que animou um corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e mulheres. É como eu disse, hoje eu estou mulher, eu não sou mulher, eu estou mulher, porque foi essa condição para eu continuar o meu processo evolutivo, foi escolhido eu vir como mulher. E aí Kardec também pergunta na questão 202, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E aí Kardec, os espíritos respondem, isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens e mulheres, porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, como nós devemos progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, não saberiam senão o que sabem todos os homens. Então, vejam, nós precisamos encarnar, nós precisamos vivenciar várias experiências para aprender. Então, aquele que hoje é machista, aquele que trata mal a mulher, pode ter certeza, ele já foi mulher. E com certeza ele virá mulher uma outra oportunidade. E a mulher também. Hoje eu estou mulher, mas eu posso vir como homem na próxima encarnação. Então vai depender da necessidade de espírito, enquanto espírito que sou, para minha evolução. Leon Denis, ele fala algo tão lindo lá no livro O Invisível, né? Quando ele intitula a Espiritismo e a Mulher, quando ele diz assim, com o Espiritismo, porém, ergue de novo a mulher à inspirada fronte. Vem associar-se intimamente à obra Harmonia Social, ao movimento geral das ideias. O corpo não é mais uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito. E esse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Pelo espiritismo se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa, desde então, a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntos no plano providencial na obra da divina inteligência. Lindo, não é? Então,
Os dois vêm cumprir o seu papel e se ajudarem mutuamente, né, no plano da divindade, para que nós possamos nos ajudar nesse processo evolutivo. Na visão espírita sobre a mulher, a necessidade de ambos os sexos faz parte do aprendizado, assim como a continuidade da perpetuação da espécie. Então, é preciso ter o homem e é preciso ter a mulher para que os espíritos continuem a vir. Então, o espírito vem de Deus. Agora, a contribuição do homem e da mulher é na formação do novo corpo que o espírito vai ter necessidade para estar aqui na matéria. Então, nós estagiamos no plano físico à procura do quê? De afirmação no plano espiritual, através do mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito. E são os espíritos, os seres inteligentes, povoando o universo e são assexuados. Então, através da reencarnação, através das vidas sucessivas, eu vou tendo a oportunidade de continuar o processo evolutivo. Uma hora homem, outra hora mulher. Né? É isso que faz com que nós adquiramos ali experiências, para que a gente possa continuar ali a evoluir. E a mulher espírita, para todas nós, mulher espírita, tem que assumir o seu papel na sociedade, as suas responsabilidades na família, na vida profissional, nas atividades de estudo, na divulgação da doutrina, não buscando imitar o homem. Nós não estamos aqui para isso, para imitar homem nenhum, e muito menos competir com eles. O que nós viemos fazer? Trabalhar ao lado deles na tarefa de melhorar este mundo. É isso que nós temos que fazer, nos unir, homens e mulheres. Agora, tem uma frase machista, né, que quando dizem, eu acho terrível, quando diz assim: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Quando deveria se dizer que ambos, andando lado a lado, podem se tornar grandes. Preconceito, nós falamos sobre o preconceito. O preconceito é gerado através da ignorância, daquilo que cada um acha que é verdade, e querer que o outro seja exatamente como ele acha que tem que ser. Então, o preconceito é gerado a partir daí. Então, por tudo que aconteceu na história, que foi gerando a ideia de que a mulher é um ser inferior, mas é preciso usar a razão, e é preciso usar o bom senso, não é? Então, o preconceito mesmo pode ser aberto, pode ser camuflado, é uma dolorosa manifestação de falta de amor, defeito moral de quem pratica, e para que os se dizem religiosos, cristãos ou não, mas que buscam a Deus, demonstra não serem caridosos, porque quando se tem preconceito, como eu disse, é falta de caridade. Então, para que a gente possa eliminar tudo isso, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos refletir, nós precisamos usar a razão, nós precisamos usar o bom senso. O que a mulher é diferente do homem? Hoje em dia, antigamente, né, a mulher não poderia, como eu disse, exercer algumas profissões. Hoje a mulher pode exercer todas as profissões. Hoje existe mulher caminhoneira, hoje existe mulher que carrega peso e carrega o caminhão, hoje existe mulher que dirige ônibus, hoje existe mulher na construção civil, existem homens hoje na cozinha, né? E são grandes cozinheiros, quando antes era só mulher que cozinhava. Então, vejam, hoje há espaço para todo mundo, e o que precisa ter é respeito uns pelos outros. Então, todos nós temos que entender, todos nós nascemos do ventre de uma mulher. E quando nós nascemos, nós precisamos do seu seio, nós precisamos dos seus braços, nós precisamos dos seus cuidados, da sua proteção, das lições de amor que ela pode nos dispensar. Plínio Salgado, no livro Vida de Jesus, ele diz o seguinte: a mulher grávida leva um destino no ventre, um germe de personalidade, a misteriosa geometria imanente de um corpo, de uma fisionomia, de um modo de ser, a centelha de um espírito, a semente de um fato social, que se pode chamar um dia de revolução, renovação, gênio do bem ou gênio do mal. Por quê? Porque a mulher leva no seu ventre o destino da humanidade.
Portanto, meus irmãos, a mulher, para conquistar o seu espaço, ela precisa repensar a maneira de lutar, conquistando-o com responsabilidade, consciente do seu real espaço na sociedade, no mundo, na vida, ao lado do homem, juntos, unidos, para que a gente possa nos ajudar mutuamente e continuar ali o nosso processo evolutivo. Portanto, a mulher, né, do que a doutrina espírita nos diz acerca da mulher, a mulher, na dimensão espírita, ela não é diferente do homem, porque o espírito não tem sexo. E é isso que nós precisamos refletir, é o respeito que temos que ter uns pelos outros. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter podido estar essa noite refletindo sobre esse assunto e que possamos levar conosco para o nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos da doutrina espírita, que é para isso que aqui nós estamos, né? Para aprender, para meditar, para sentir e para viver todos esses ensinamentos do Mestre. Uma boa noite e que todos tenham uma semana abençoada. Sandra, muito obrigada. Foi ótima a palestra, né? Grandes esclarecimentos, com certeza. E a gente pôde ver que nesse caminho da evolução, né, que nós espiritualmente viemos aqui buscar, né, na Terra, todos nós temos o nosso papel, temos as nossas importâncias, né, os nossos aprendizados. Então, a melhor forma de começar esse ciclo de palestras, com certeza, foram esses ensinamentos que você nos trouxe. Muito obrigada, viu, Sandra? Eu que agradeço, viu a oportunidade de podermos estar aqui falando sobre esse assunto e que, em outra oportunidade, possamos estar juntas novamente. Com certeza. Pessoal, nas próximas semanas ainda nós vamos receber algumas irmãs nossas, né, da doutrina, para falar sobre Meimei, sobre Marlene Nobre, qualquer outra, Flávia, que a gente vai falar? A Tânia vai falar sobre a Teresa d'Ávila. Então, nós vamos agora, com esses ensinamentos da Sandra, poder entender melhor essas histórias, né? Essas contribuições todas. Sandra, uma boa noite para você. Um bom fim de semana a todos. Que Jesus nos abençoe. Até breve, gente. Um beijo.